Boa noite, pessoal. Então, eu vou gravar esse vídeo para responder a pergunta do Luciano, que foi bem interessante, tá? Agora que a gente está aprendendo um pouco mais sobre o cariótipo, né? Dá para tirar algumas dúvidas aí que vocês venham ter, tá? Então, como eu falei para vocês numa das aulas, eu tenho o cariótipo, a gente vai montar ele dessa forma aqui, tá? A gente tem uma técnica que a gente vai realizar para poder conseguir obter essas células. A técnica está aí na aula para vocês, tá? Como que a gente faz? Geralmente faz uma cultura, faz um processamento, né? Depois a gente coloca na lâmina, faz a coloração e depois vai identificar as células com os cromossomos, né? Que são as células que estão em divisão. Então eu tenho várias maneiras de fazer essa técnica. Eu tenho uma maneira que eu posso pegar o sangue, tá? Ou igual aqui, né, a medula óssea, e eu vou fazer uma cultura dessa célula, aumentando elas, né, o número delas, para conseguir pegar as células em divisão. Para eu pegar as células em divisão, eu uso uma substância chamada coxina. Essa substância, ela faz com que as células fiquem na fase de metáfase, que é onde eu consigo ver os cromossomos, tá? E aí a gente centrifuga elas, basicamente o que está explicando aqui. Vou pegar, né, o sobrenadante e vou colocar na lâmina. Quando secar, eu faço como se fosse um esfregaço, né, com essa cultura de células. Eu vou fazer a coloração e aí eu vou obter então os cromossomos, tá? Aí, ó, a técnica que é utilizada para organizar esses cromossomos é chamada de bandeamento G, que é um corante que a gente usa chamado Ginsa. Olha esse corante, ele é um azul bem forte, tá? Então, quando eu coloco ele na célula, ele vai me dar uma coloração para os cromossomos desse jeito. Os cromossomos eles ficam todos bagunçados aqui na célula, exatamente como vocês estão vendo nessa imagem. Só que vocês conseguem observar que eles ficam com uns risquinhos, né, nos cromossomos. Esses riscos mais escuros e mais claros são chamados de banda, tá? E esse padrão de banda, eles são diferentes. Então, o cromossomo 1 tem um padrão, é como se fosse um código de barra para cada um dos cromossomos, tá? E aí, observando o padrão de banda, eu consigo organizar esses cromossomos do 1 até o último, dependendo da espécie que a gente está trabalhando, tá? Então, do 1 ao 23, por exemplo. Inclusive os cromossomos sexuais. Outra coisa que a gente tem que observar é aonde está o centrômero, tá? Porque eu tenho um cromossomo que tem o centrômero no meio, um pouquinho mais para cima e aqui no topo de todos. Isso vai ser importante para organizá-los também. Então a gente tem um padrão, né, desses risquinhos para a gente poder organizar esses cromossomos. Esse padrão a gente chama de ideograma. Então o ideograma é isso aqui, olha, eu vou alinhar todos os cromossomos que eu peguei, tá? Pelo centrômero, então pelo meio desse cromossomo, para onde está localizado o centrômero do cromossomo. Eu vou organizar e alinhá-los dessa forma. E aí eu vou ir respeitando o padrão de alinhamento deles, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Aí você está vendo que cada cromossomo tem, né, o seu padrão de banda, que é aquilo que eu falei como se fosse o código de barra do cromossomo, tá? Então esse padrão de banda vai ser o que vai me dizer qual é o cromossomo 1, qual é o 2, qual é o 3, 4 e assim por diante, tá? Dependendo de como esses risquinhos vão ser apresentados. E aí eu consigo organizar. Então, para eu organizar eles pelo centrômero, você está vendo que isso daqui é um desenho, tá? Por isso chama ideograma. Quando eu vou organizar eles pelo centrômero, eu vou respeitar essa ordem de separação. Então, por exemplo, o grupo A são os cromossomos 1 e 2, que são os maiores cromossomos, tá? Submetacêntricos, ou seja, eles têm o centrômero aqui, não em si no meio, mas um pouquinho para cima do meio, tá? Então a gente tem submetracêntrico, metacêntricos e acrocêntricos. Então, este grupo A, eu vou ter o cromossomo 1, 2 e o 3, que é o metacêntrico grande, tá? Então, se eu for ver lá, ó, 1, 2 e o 3, eu tenho o submetacêntrico, os dois submetacêntricos e o metacêntrico grande. Então, eu vou sempre do maior para o menor também, tá? E aí, eu vou organizando eles. Então, grupo B, qual que é o cromossomo que eu vou ver? O 4 e o 5, que são os submetacêntricos grandes. Então, aqui eu vou achar, ó, quais são os metacêntricos, submetacêntricos
e quais são os maiores cromossomos. Antigamente a gente fazia isso recortando, a gente tirava essa imagem, pegava essa imagem, que sai em preto e branco mesmo. Se você olhar no microscópio, os cromossomos estão azul, claro e escuro. Mas para facilitar, a gente transforma a imagem em preto e branco para poder facilitar para organizá-los, tá? Então todos os artigos que vocês vão estudar dessa área, sempre os cromossomos vão estar em preto e branco. E aí eu ia recortando. Hoje a gente tem um programa de computador que faz isso. Eu circulo os cromossomos que eu quero recortar aqui. E aí o computador vai ajudando a gente a organizar, tá? Mas antigamente era feito na tesoura mesmo. Você imprimia a foto num papel e ia cortando na mão. E aí então eu já organizei eles, eu separo eles dessa forma, vou lá no ideograma, vejo qual que é o padrão de banda que eles têm, né, para eu confirmar mesmo se é o 1, o 2 e o 3, e aí lá no final eu organizo eles dessa forma. Então se eu pegar aqui o padrão de risquinho, você vai lá no ideograma e vai... Ops, cadê? Eu vou lá no ideograma conferir, né, se os risquinhos estão no lugar certo que foi dito, tá? E aí eu consigo organizar eles então do 1 até o último cromossomo e inclusive os sexuais. É assim que funciona, tá? Então, como ele falou, toda vez que eu for estudar o cromossomo, eu tenho que sim organizá-los dessa forma para eu poder realmente concluir qual tipo de trissomia, por exemplo, ele tem, tá? Então eu coloco eles em sequência, certo? Eu acho que agora deu para entender um pouco melhor, né? Então essa técnica chama bandeamento G, justamente porque o corante vai permitir eu verificar esses risquinhos mais escuros e mais claros que são heterocromatina e eucromatina, tá? Então acho que é isso aí.